Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com a mentora de vendas Amanda Maria, ela que é especialista e já treinou mais de 10 mil pessoas ao longo de sua carreira profissional. Ela explica como destravar a mente e ter melhores resultados nas vendas de produtos, projetos e serviços, sobretudo em períodos de crise econômica, como ocorre atualmente. Bem, professora Amanda, obrigada antecipadamente por sua presença aqui para tratar de um tema do interesse de todos nós, né? Porque estamos sempre vendendo uma ideia, e seja qual for o seu ramo de negócios, né? Ou de conhecimento, digamos assim. Portanto, eu pergunto, a senhora sempre coloca a questão dos limites, da crença limitante. Como essa questão atrapalha as pessoas na sua atividade de vender uma ideia, vender um produto? Seja Então, bem-vinda. bom dia, muito obrigada pelo convite. Amando estar aqui com você, Gorete. Muito obrigada a todos que nos assistem, que nos ouvem. Vamos falar logo sobre o que interessa, que é falar sobre vendas, né? Do que impede as pessoas de venderem e como isso tem atrapalhado muita gente a crescer profissionalmente. Eu costumo dizer que a gente não nasce nem andando, que é inerente do ser humano. Imagina vendendo, né? As pessoas têm crenças, acham que vendedor nasce vendedor. E na realidade são habilidades que a gente adquire durante a nossa vida. Por isso que vendas a gente estuda para poder vender, porque essas habilidades a gente vai adquirindo a partir do tempo que a gente entende que a gente tem essa necessidade de saber se comunicar, porque venda é comunicação, venda é relacionamento, venda e as pessoas são tantas coisas que envolvem a venda hoje, né? Porque depois desse período de isolamento, porque pandemia ainda estamos, né? Não foi decretado o fim da pandemia, então ainda estamos em período de pandemia, mas saímos do isolamento. Depois desse período de isolamento, as coisas capotaram, né? Não, a vida não rolou, capotou, adiantou 10 anos em 2. Então, a necessidade de vender bateu na nossa porta muito mais forte que antes. De se vender, de vender uma ideia, de vender um projeto, de vender algo que talvez antes era mais fácil. E junto disso, com o marketing digital, o que é que aconteceu? As pessoas acham que postar é vender naquela vitrine digital. E quando você posta, não significa que imediatamente você vai vender. É um caminho a ser traçado. Então, a gente tem várias fases da venda para ser cuidada e as pessoas, às vezes, erram em uma dessas fases. Eu faço muito bem a atração, mas não consigo fazer uma manutenção dos clientes, que a gente chama isso de pós-vendas, né? De sucesso do cliente. E por aí vai. Às vezes, só identificar onde é que está o gap, onde é que está o erro, onde é que você precisa se desenvolver melhor. E como chegar a essa conclusão? Como buscar essa ajuda para otimizar as vendas? Eu costumo dizer o seguinte: primeiro a gente parte do princípio que ou eu quero melhorar as minhas vendas, potencializar a minha performance em vendas, ou eu não estou conseguindo atingir os resultados desejados. Eu preciso entender que momento que eu estou, né? Onde é que eu estou para poder seguir. Nos meus treinamentos, eu sempre falo o seguinte, que o estado atual é muito importante para a gente poder traçar as metas. E a primeira pergunta que eu faço é, quando a gente pede um Uber, qual é a primeira coisa que a gente coloca lá? E muitas pessoas dizem assim, o destino. E na realidade, a primeira coisa que o Uber pede é a nossa localização. Porque senão eu vou dizer ao Uber, olha, eu quero ir para Jatiuca, mas ele não sabe onde vai me buscar. Então, Certamente. a gente precisa saber onde está para poder saber para onde vai. Então, essa necessidade do conhecimento de que onde é que eu estou errando? É números, é a atração de clientes, é a manutenção. E isso parte do princípio de estudar os números da tua empresa ou da sua performance enquanto vendedor, depende, né? Se você Dentro é um de uma realidade empresário, concreta, não é, professora Amanda? isso. Nós temos que trabalhar com profissionalismo em relação a números.
Os números não mentem jamais, como diz as histórias. A máxima. Quando a gente consegue olhar as planilhas de vendas, que muitas pessoas ainda, Gorete, não conseguem analisar as planilhas. Não tem conhecimento, trata-se de conhecimento, de formação para isso. Precisa de... A informalidade, sobretudo nesse período da pandemia, explodiu também, né? E as pessoas que se propuseram a vender não estavam treinadas para isso. Foram no tato, praticamente, não é? Não estavam preparadas. Antes, quando a gente pega a história do vendedor, o que que acontece? O vendedor caixeiro viajante, né, onde tudo começou lá atrás, eles empurravam, eles vendiam, eles não eram fiéis aos seus clientes, porque eles iam viajar, eles estavam numa cidade, ia para outra, eles vendiam as coisas com defeito, e essa herança negativa a gente ainda carrega hoje, né? Que aí é outra crença, que todo vendedor é um enrolão. Então, a gente precisa entender, se eu não estou vendendo é porque eu não sei fazer as análises corretas da minha empresa. Será que eu consigo fazer as análises, mas eu não consigo chegar no resultado final que eu desejo, porque eu não sei fechar as vendas? Será que eu não sei extrair o melhor da minha equipe? Eu sempre costumo dizer que uma consultoria de estratégia de vendas, ela é super necessária hoje para que te dê um caminho. Nós não dominamos tudo, né? Nós não conseguimos fazer tudo sozinhos. Nós precisamos de ajuda. Se eu quero emagrecer, eu vou para o nutricionista, eu vou para o endocrinologista, eu vou entender o que está acontecendo com o meu organismo. Se eu quero ganhar músculo, eu contrato um personal para me ajudar. E se eu quero melhorar a performance da minha empresa, com certeza eu vou contratar um profissional que entenda um pouco mais sobre vendas, esteja mais habilitado para isso, e eu trago também da minha empresa. Eu gosto de fazer essas analogias que a gente acaba entendendo melhor como é que funciona as coisas. Então, quando a gente contrata uma pessoa para trazer para dentro da empresa, que ela vai olhar os teus números, que talvez você não consiga, ou até você mesmo, enquanto vendedor, então, como profissional liberal. Porque eu já treinei advogados, já treinei médicos, eu sempre estou em muito contato com esses profissionais liberais que antes não tinham a necessidade, não entendiam que existia a necessidade da venda real. E muitos profissionais se transformam em administrativos também, não é? Atuantes na área administrativa, e isso só se possibilita através de um treinamento, certamente, não? Sim, os treinamentos eles são necessários para que você enxergue o que é que está faltando na tua essência, para que você gire esse produto ou esse serviço com mais eficácia. Amanda, seria o caso de o dono da empresa, o empresário, a empresária, olhar a sua empresa de fora para dentro? Perfeito. Uma das situações é quando a gente... eu sempre gosto de olhar a empresa de uma forma macro, porque não é só equipe. A gente chama cenário, a estrutura da empresa é o nosso cenário. A gente precisa estar olhando como todo. Mas a equipe, eu posso ter o melhor informática, eu posso ter o melhor TI, eu posso ter a melhor tecnologia na minha empresa, eu posso ter o melhor cenário, eu posso estar tudo lindo, tudo organizado, tudo muito como eu sonhei. Mas se eu não tiver pessoas boas para gerir isso, para colocar isso em prática, eu não tenho nada. Porque são pessoas que fazem a empresa. E quem compra da empresa são pessoas. Então, a gente cuida de pessoas o tempo todo. Isso é muito interessante para que a gente consiga... A primeira pergunta que eu fiz foi relacionada às questões limitantes, às crenças limitantes. Isso. Como a gente pode identificar uma crença limitante, como ela surge já na maturidade, quando as pessoas estão empreendendo, por exemplo? Certo. Muitas pessoas abandonaram alguns serviços públicos para poder empreender, para poder seguir o sonho. Normalmente, as crenças limitantes, elas são colocadas na nossa infância, por pessoas que a gente ama. A gente escuta muita coisa desagradável em relação a vendas. Arruma um emprego para minha filha aí, nem que seja de vendedora. Eu estou vendedora. Eu estudei
tanto e ainda preciso vender. Fulaninho não deu certo na vida, está trabalhando vendendo. Ninguém sonha que o filho nasce e vai dizer assim, meu Deus, ele vai ser um ótimo vendedor. Então, né, essas crenças a gente vai carregando. Essas crenças a gente vai, quando vai olhando, à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai dizendo, eu não quero ser isso. Eu não quero que o meu nome seja linkado com um perdedor. Eu quero ser considerado um vencedor. Então, poucas famílias conseguiram trazer crenças fortalecedoras de vendas. Eu conheço poucas pessoas que dizem, Amanda, o meu pai era um empreendedor, o meu pai era um bom vendedor, a minha mãe tinha essa garra de vender. E com isso, eu entendia que isso era bom para mim também. Poucas pessoas. Mas, no fundo, Amanda, essa indisposição a ser um vendedor não nasce como vendedor nas famílias, né? Você falou, remete-se à infância, né, das pessoas que ouviram de pai, de mãe, de tio, das pessoas próximas. Você não vai conseguir, você não vai, isso não dá certo. Olha, cuidado. Esses cuidados que são, na verdade, essas crenças limitantes. Essas crenças é mais do sentir, é mais da crítica, é mais do que você dizer, não é sobre o que o outro não é capaz, é desmerecer a venda. A crença de vendas é mais o desmerecer você ser o vendedor. Não é que ele não é capaz, é como se ele merecesse algo melhor. Mas isso influencia também, né? Você já tem uma personalidade derrotista diante da vida, fica fácil também colocar essas questões, não? Olha, no meu projeto de desenvolvimento, eu tenho um projeto de desenvolvimento que ele se chama Venda Sem Vergonha, que é justamente para as pessoas perderem a vergonha de vender. Nesse projeto, a gente consegue identificar que em algum momento as pessoas têm a falta da resiliência para vendas, que também pode impactar no seu resultado final, na sua performance. Porque vender, agora, não é fácil. A gente às vezes manda mais propostas, tem mais nãos do que sim. É um convencimento, na verdade, né, que se faz para a pessoa comprar a sua ideia, o seu produto, o seu serviço. E aí a gente barra com persuasão, né? O que eu deixo claro para todo mundo é que persuasão, que é uma palavra que está na moda hoje, que eu muito amo, significa que quando você ganha, quando eu falo para você que algo é bom para você, Gorete, ela é bom para mim também. Isso é persuasão. É bom para você e é bom para mim. Eu estou falando para você que isso é bom, mas é bom para nós dois. Eu não quero que seja bom só para você e nem bom só para mim. Quando a gente pega uma pessoa que convence, se eu usar a palavra convencer, eu posso estar usando em duas esferas, negativa e positiva. Eu posso estar dizendo que isso é bom para você, sendo muito bom, e posso também estar dizendo que isso é bom para você, mas de uma forma que é só bom para mim. Eu estou só te enrolando. E aí vem as críticas. Pode ter outro componente também, o fato de tentar convencer a pessoa sobre o produto e não ter a condição de fazer isso, não ter as técnicas de convencimento, né? E aí, olha só, e aí tem outra situação que eu uso outra palavrinha, que é uma palavrinha que afasta, que se chama manipulação. Então, manipulação... Como manipular o comprador, a pessoa que está comprando? Mas olha só, se eu uso a palavra manipular, eu estou usando uma esfera negativa. Então, a gente usa persuasão. Persuasão é atrair, é relacionamento, é conversa, é mostrar a verdade do seu produto, é criar a necessidade do cliente no seu serviço, no seu produto. Para isso, eu preciso ter eu costumo dizer que a gente tem deixa eu desenhar aqui até para você ver. A gente tem uma pirâmide das vendas. De um lado da pirâmide, eu tenho um serviço, conhecimento do produto e do serviço. Então, é necessário que eu tenha isso. Do outro lado da pirâmide, eu tenho táticas e técnicas de vendas. E para segurar essa pirâmide, para me sustentar, eu tenho metas e propósito. Então, isso aqui fecha a pirâmide de vendas, tá? Conhecimento do produto, parte-se do princípio da venda é esse.
táticas e técnicas de vendas e o meu porquê. Qual é a minha meta, qual é o meu propósito, qual é o meu legado. Muitas vezes, quando a gente trabalha o porquê da pessoa, ela encontra o como. Uhum. Se eu tenho um porquê, eu encontro o meu como. O que é que alguns treinamentos de vendas, algumas informações acabam não dando certo? Porque é transmitido só o como. Olha, Gorete, é assim que tem que ser feito. Uhum. Não explica o porquê. E o porquê é nosso. É o motivo de agir é de cada um. Cada um tem o seu porquê. E isso Livre-arbítrio. precisa Livre-arbítrio, não é? ser Pois bem, respeitado. Amanda, nós vamos chamar agora, estamos no fim do nosso primeiro bloco e em 1 minuto o Frente a Frente está de volta. Até já. Ok. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a mentora de vendas Amanda Maria. Ela que é especialista e já treinou mais de 10 mil pessoas ao longo de sua carreira profissional. Ela explica como destravar a mente e ter melhores resultados em vendas de produtos, projetos e serviços, sobretudo em períodos de crise econômica, como nós vivemos atualmente. Amanda, qual seria a saída, digamos assim, além dos treinamentos, da postura, né, de quem está empreendendo, de ser um vencedor e não um derrotista? Abrindo espaços para essas crenças, não é, que são limitantes e sabotadoras do negócio, na verdade, não é? Isso. Então, partem do princípio óbvio do autoconhecimento, vamos supor que a pessoa X já tenha se autoconhecido, entendido quais são as suas necessidades, entendeu que tem essas crenças, que é por elas que não está conseguindo gerir a sua performance de uma forma ideal. Eu costumo dizer que a gente precisa desse autoconhecimento para esse desenvolvimento, mentalidade positiva, afirmações positivas, leitura e desenvolvimento e o que é melhor, Gorete, colocar em prática tudo o que aprende. Hoje a gente tem uma palavrinha que se chama obesidade mental. Muita gente realmente tem procurado muito desenvolvimento, mas empaca em colocar em prática. É onde a mentoria faz a diferença. Porque a mentoria, na realidade, é um pegar na mão e bora executar. Não é só o fato de ensinar, é o de cobrar também. Não é é o de teoria, mostrar né? Isso. É o fato de mostrar o caminho onde, por exemplo, eu já segui. Que eu já fui campeã de vendas em várias empresas no Brasil, eu já ganhei muitos prêmios de vendas por onde eu passei, e por isso, e eu tenho assim as habilidades, vamos supor, tanto de fazer a cobrança exata do plano que a gente quer, onde a gente quer chegar, e também da consciência técnica, né? Fundamentada por cursos, por livros, por muita coisa que faz com que o outro tenha resultado. Quando a gente tem isso formado, essa mentalidade positiva, entender para onde eu quero chegar, é muito difícil não dar certo. Na realidade, esse desenvolvimento mental hoje é o ideal. Nós não somos dois. Eu não sou uma pessoa profissional e uma pessoa na minha vida pessoal. Na realidade, as pessoas que se destacam hoje, a gente precisa ter noção que a gente tem inteligência emocional para discernir. Eu estou agora no meu ambiente de trabalho. Então, como é que eu preciso de agir? Mesmo eu tendo problemas. Então, isso faz muita diferença, né? Eu estou recebendo muitos nãos. Onde é que eu preciso melhorar? Porque as pessoas, os vendedores, aí eu vou falar sobre vendas,
colocam muita culpa no cliente. Como Então, assim? coloca muita culpa no governo, coloca a culpa muito Porque, assim, vamos supor que eu esteja numa loja e eu vou perguntar, por que você não vendeu hoje? O vendedor provavelmente vai me responder, hoje não teve fluxo no shopping. Então, a culpa é do fluxo do shopping. Não foi ele que não atendeu quem entrou na loja. Mas é subjetiva, né? Essa justificativa, bem subjetiva. Hoje não. Por que não deu fluxo no shopping? Porque hoje choveu. Aí ninguém veio para o shopping. No outro dia eu chego e falo, por que hoje não vendeu? Porque hoje fez sol. E a gente mora em Maceió e todo mundo foi pra praia. Então sempre chuva ou sol. Coisa. A justificativa, incompreensível esse entendimento, né? Foge à lógica. Justamente. Então, assim, por que essa cliente não comprou? O vendedor acabou de demonstrar toda a mercadoria de uma loja para um cliente. Hoje ela não está no dia de comprar. O vendedor praticamente não vai lhe dizer, hoje eu não estou no dia de vender. É o cliente sempre que não está no dia de comprar. Uhum. É sempre a culpa é da pandemia. É o novo normal, ninguém está comprando. Inclusive, eu sempre falo que não acredito em novo normal, porque quando a gente acredita no novo normal, eu acredito no mínimo. É novo normal, então é isso que está acontecendo. É como se eu não me esforçasse mais para conquistar as coisas. Amanda, novo normal. Para fazer esse enfrentamento, não é? Que crenças fortalecedoras os empreendedores devem buscar para contrapor a essas justificativas que são, na verdade, como eu disse antes, sabotadoras do seu negócio ou da empresa que você trabalha? Vendedor é vencedor, né? É vencedores o tempo todo. Ter orgulho do que faz. Amar servir as pessoas, porque vendas é servir. Então, se eu vendo o meu melhor, se eu acredito no produto, olha, e aí eu vou abrir até um parênteses. Se você não acredita no produto que você vende, provavelmente você também não vende bem. Porque você vai ter a consciência de que você vai estar enrolando uma pessoa. Então, você tem que acreditar naquele serviço que você faz. Você entendendo, por isso que eu falei da pirâmide, tá? Porque você entende do seu produto, você entende que ele é bom, você entende que você vai fazer o bem para o outro. As crenças fortalecedoras, né? As crenças que faz eu crescer é entender que eu faço o bem para o outro, que meu produto é bom. Sabe quem tem muita crença de limitante em relação a vendas? Eu já trabalhei muito e ainda trabalho, é o pessoal de saúde, da área da saúde. Uhum. Hoje, a área da saúde, ela entendeu que ela também é um empreendedorismo, que ela também precisa vender alguns serviços e o atendimento precisa ser diferenciado. Então, muitas pessoas que são ali contratadas, elas não entendem que elas precisam vender algo. No mínimo, vender a marcação de uma consulta. Ali é uma venda também, Glória. Uhum. Então, as pessoas não conseguem entender muito bem sobre isso. Quando a gente começa a cuidar... alguns fatores... Perdão, interrompê-la, teria alguns fatores nesse contato de compra de serviço e venda que vai determinar, inclusive, o sucesso, a continuidade, a satisfação do cliente, não é? De ser atendido. Você pode dar um não de uma maneira que não constranja, de maneira digamos assim, animadora até para a pessoa que está recebendo, né? Por justificar... E essa justificativa atender à expectativa do comprador. Inclusive, quando eu trabalho nas empresas, eu trabalho a comunicação não violenta para que nela a gente consiga desmarcar consultas de uma forma mais branda, evitar conflitos de uma forma mais branda. E isso parte do conhecimento de algumas técnicas. Comunicação não violenta, a CNV é uma delas. Para que a gente consiga entender melhor para onde a gente vai, o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente está conduzindo ali em relação à comunicação. E quando você tem isso, às vezes as pessoas elas olham, elas dizem, meu Deus, eu já fazia. Porque assim, a gente não inventa a roda. Eu já fazia isso, que bacana, eu fazia certo. E tem pessoas que elas não entendiam que isso era necessário para o mundo das vendas. Porque esse cuidado com o outro é fidelização.
Eu não gosto muito hoje de falar mais sobre pós-vendas, como a gente falava antes. Ah, vamos fazer pós-vendas? Eu trabalho hoje, Gorete, com uma coisa que se chama, e a minha orientação sempre é, que se chama sucesso do cliente. É algo que vem lá dos Estados Unidos e já está chegando muito forte aqui no Brasil. Sucesso do cliente, eu não só cuido do cliente quando ele sai da loja, quando ele sai da empresa depois que ele consumiu o produto. Pós-vendas, né? O sucesso do cliente, eu cuido dele desde o momento que ele procura a empresa. E isso gera... Pode-se entender que o sucesso do cliente é o sucesso do vendedor. Sim, isso mesmo. Não é isso? Resumindo, é isso. Então, a gente... Porque, assim, o pós-venda, ele limitava que eu trabalhasse o pós-venda somente após a venda. O que a gente espera hoje não é só isso. Eu quero que alguém me acolha, porque a gente não trabalha mais com atendimento, a gente trabalha com acolhimento, né? Eu estou acolhendo pessoas, principalmente agora, depois desse período de isolamento, que as pessoas querem ser acolhidas, querem se sentir pertencente. Então, a gente faz esse acolhimento nas empresas desde o início. E isso não quer dizer que você entre agora numa empresa, numa loja, num serviço, e você não consuma dele. Mas você foi tão bem atendido que você possa até indicar essa pessoa, porque indicação é vendas. Serviço, a maior fonte de vendas do serviço é indicação, é um dos maiores índices do serviço. É o boca a boca, o tradicional boca a boca, que é firme e permanente na credibilidade do serviço, não é? Isso mesmo. A gente, quando trabalha no Venda Sem Vergonha, eu faço com que você gere uma indicação espontânea. Sem o outro, nossa, é isso que eu estou precisando e vou indicar também para outras pessoas. É muito bacana. Sobre vendedor de alta performance, como colocar esse conceito na prática para os empreendedores, de não enxergar que esse vendedor é unicamente aquele que está atrás do balcão? Muito bom, muito bom. Esse é um tema que eu gosto muito, eu tenho muito carinho por ele, porque eu tenho um treinamento sobre ele, né? O vendedor de alta performance. Inclusive, eu tenho liderança em alta performance também, que fala exclusivamente sobre equipes de vendas. É um tema que eu gosto muito. E nós temos 2 pilares aí, só para que ficar muito claro. Primeiro pilar, a visão da empresa. O que a empresa espera de um vendedor? Ela quer um batedor de metas. Ela quer alguém que bata suas metas. E ponto, e está tudo bem com isso. E a gente não trabalha com filantropia, a gente trabalha com lucro na empresa. E está tudo bem, e a gente tem que entender que é isso mesmo. O outro pilar e a outra visão, digamos assim, é a visão do colaborador, do vendedor. Então, de um lado, eu tenho a visão da empresa, né? Que eu quero ter um vendedor batedor de meta, que aí para a empresa ele é considerado alta performance, e eu quero a visão do vendedor. A visão do vendedor é uma vida sistêmica. Eu quero ter resultados em tudo na minha vida, inclusive em venda. Então, quando a gente trabalha no vendedor de alta performance, a gente junta essas duas, vamos dizer, a fome com a vontade de comer, né? A gente traz o equilíbrio para o vendedor, para ele entender que alta performance é ter uma vida em equilíbrio e ter sucesso em todas as áreas da sua vida, entendendo sobre isso. E, de outro lado, eu faço, quando o vendedor entende isso, Gorete, ele consegue entender e ele consegue chegar onde ele quer. E ele vira alta performance porque ele vira um batedor de metas. E ele bate essas metas porque ele sabe onde ele quer chegar. E é muito bonito quando isso acontece. É de uma maturidade profissional, independente de idade, que é surreal. Você vê vidas transformadas através das vendas. Mas ocorre o seguinte, há segmentos que têm a flutuação do mercado. Vamos falar em tese do mercado de imóveis, por exemplo, né? Pode-se ter um vendedor de alta performance e os indicadores econômicos não serem favoráveis ao setor. Então, como manter essa chama acesa no profissional que já chegou nesse patamar para ele
não desistir, não cair na armadilha, né, dessas questões de sabotar mesmo, das crenças limitantes. Ou ele já ultrapassou, ou ele não, quando chega nesse ponto da alta performance, ele já não é atingido por essas questões. Você sabe que você tocou num ponto muito delicado, porque muitos corretores eram tidos como pessoas que não tinham dado certo, né? Não deu certo, eu vou ser corretor. Infelizmente, houve muito essa crença. Hoje, eu já vejo grandes profissionais batendo no peito e dizendo, assumindo isso com muito amor, dizendo que é corretor. Eu treinei alguns já, e é muito impressionante isso. A alta performance, na realidade, e trazendo ela para vendas, se esse corretor, se esse vendedor, ele chega na alta performance, ele já fez muito lá atrás para chegar aqui. E uma das bases muito fortes da alta performance em vendas, quem trabalha com essa oscilação, Gorete, é a educação financeira. Porque essa pessoa provavelmente está organizada financeiramente para entender esses picos de altos e baixos. E ele não vai deixar se sobressair, ele não vai cair por isso, ele não vai conseguir se sabotar. Porque ele tem clareza para onde ele quer chegar. E ele vivência entende também, né? A vivência. É a consciência. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo muito claro, assim. Eu fui fazer massagem, eu faço massagem com uma pessoa. E na massagem, eu não fico calada. Então, na massagem, eu estava lá falando como ele deveria, como um profissional liberal deveria se organizar financeiramente para que ele não sofra nas épocas de baixa. E eu fui para a massagem ontem. E ele me falou, Amanda, foi uma virada de chave depois daquele dia. Depois daquele dia, eu comecei a juntar dinheiro. E agora eu me sinto mais seguro até para adoecer. Olha só, porque o profissional liberal ou esse vendedor que tem essa oscilação, às vezes ele na cabeça dele ele não pode nem adoecer, porque ele não tem dinheiro guardado para poder sentir essa segurança. É muito mal esses pensamentos, mas a gente só consegue ele com o desenvolvimento, organizar isso todo financeiramente, até falando, buscando conhecimento e aplicando esse conhecimento na sua vida. Amanda, nós vamos dar um intervalo. O segundo e último do nosso programa é só um minutinho e a gente está de volta. Até já. Ok. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a mentora de vendas, Amanda Maria, especialista que já treinou mais de 10 mil pessoas ao longo de sua carreira profissional. Ela também explica como destravar a mente e ter melhores resultados nas vendas de produtos, projetos e serviços, sobretudo em períodos de crise econômica, como o atual que vivemos, né, Amanda? Amanda, nós falamos sobre profissionais de alta performance. Essa questão do treinamento que visa esse objetivo deve ser executado de uma forma, digamos, isoladamente como profissional ou só surte efeitos quando feitos treinamentos com equipes? Então, nós temos dois parâmetros, né? Eu acredito muito, eu não acredito em um treinamento só, Gorete.
A empresa me chama, vamos dar uma palestra, vamos dar um treinamento, a não ser que ela já tenha uma cultura de desenvolvimento na empresa. E a gente vai só reacender isso. Eu acredito em desenvolvimento, capacitação, aprender e colocar em prática. É isso que gera resultado. Então, eu não tenho muito interesse em ser muleta, que eu chamo, em ser muleta de ninguém. Eu quero que as pessoas de verdade se desenvolvam e até procurem novos conhecimentos, mas que elas também coloquem isso em prática. Porque é a prática que leva à perfeição, é a prática que leva aos resultados positivos, e isso, entender isso e reconhecer é alta performance. É o início da sua performance, é o início de ser alta performance. Então, essa vivência, tudo isso é necessário para que a gente consiga, de verdade, esse resultado. E quando a gente fala em resultado, eu posso ter dois tipos de resultado. Então, posso ter o resultado negativo e o resultado positivo. Autoconhecimento é determinante para essencial. absorver. Autoconhecimento é a base. Quando eu tenho autoconhecimento, eu vou saber o que é que está me limitando, quais são as crenças, inclusive, que está me limitando, o que é que me impede de seguir e o que é mais importante, quais são as coisas positivas que você tem dentro de você para você seguir. Sobre essa Isso é autoconhecimento. Sobre essa questão, fazer ou exercitar a autocrítica é fundamental nesses aspectos de crescimento na visão da alta performance? É e não é. Porque tem pessoas que são tão críticas que vão atrapalhar o próprio crescimento. Elas vão boicotar o próprio crescimento. Tem uma frase que diz assim, é melhor feito que perfeito. A pessoa muito crítica, que não admite imperfeição, ela não coloca os projetos em dia, ela não coloca em prática por medo de errar. E aí já vem crença. Porque ela tem medo da crítica, ela tem medo de ser rejeitado. Daí não avança. E isso vai muito além. Então, quando a gente trabalha o projeto, inclusive o Venda Sem Vergonha, né? A gente trabalha, a pessoa sai entendendo o que é que está atrapalhando ali. Eu vou dar um exemplo de uma cliente, eu sempre gosto de trazer os exemplos. Ela tem 2 projetos. Os 2 são digitais, um é com marketing digital e um projeto é sobre viagem. No projeto sobre viagem, é o hobby dela e ela adora. Só que ela quer trabalhar viajando agora dentro desse projeto de marketing digital, só que sobre viagens. Só que ela também tem um outro projeto que ela vive disso, só que é de uma forma mais eficaz, fazendo com que as pessoas se desenvolvam em relação a marketing digital. Mas olha como é interessante. Eu olhando o Instagram dela, eu não consigo ver chamadas de ação, que a gente chama são CTAs. Exemplo, clique aqui, vem fazer uma mentoria comigo. Ela fala exatamente tudo que ela precisa fazer, que ela faz com excelência, mas ela nunca chama as pessoas para comprar o serviço dela. E eu questionei. E ela me trouxe, Amanda, eu tenho recebido muitos nãos nas propostas que eu envio. E ela começou a não botar mais nenhuma chamada de ação para evitar os nãos das propostas. E aí a gente foi um pouquinho mais além. Com algumas perguntas, eu comecei a identificar, Gorete, foi muito interessante, foi uma virada de chave, que ela estava sabotando esse projeto, que ele não desse certo inconscientemente para que o projeto de viagem se sobressaísse e ela pudesse viajar. Então, são questões tão íntimas, né? Cada um tem os seus motivos de agir, que isso tem que ter um carinho, um cuidado mais de perto, para que traga essa performance, para que quebre essas crenças, para que crenças novas, fortalecedoras, sejam construídas. Como os empresários, em geral, têm visto e atendido, qual o percentual, digamos assim, sobre esse treinamento para os seus colaboradores nas empresas? Hoje é perceptível o abraço nesse desenvolvimento.
Eu fico muito feliz com isso. Outros profissionais têm crescido muito também dentro do nosso estado. A gente tem se unido, teve o Tracto agora, né? As pessoas têm procurado esse desenvolvimento para abraçar, de verdade. O Sebrae tem sido abraçado também. Tem uma rede muito forte no nosso país e no nosso estado acontecendo para que o nosso estado seja reconhecido como um estado que melhor atende. E os treinamentos fazem parte disso, porque muitas vezes o empresário ele tem acesso a esses conhecimentos, mas a equipe dele não sabe, ele não sabe nem como passar para a equipe, nem a equipe tem conhecimento e consegue passar. Então, destoam os níveis. E aí é onde entra os treinamentos e desenvolvimento para as empresas. E esses empresários, com esse conhecimento que eles estão tendo, eles estão vendo a necessidade de desenvolver suas equipes. E além do mais, além de redução de conflito, eles estão conseguindo entender que isso gera lucro. E lucro constante. Isso é o mais gostoso, né, de acontecer. Claro. Gestores e líderes dentro de um componente empresarial, como deve se harmonizar na medida que se identifica um líder? Como a empresa pode não cair na esparrela de subutilizar essa força importante que é exemplo para a equipe? Tudo acontece na contratação. Eu falo que a base de tudo é a contratação. Então, quando o empresário ele tem uma cultura interessante de contratação, diminuindo os erros, que não quer dizer que eles não vão acontecer numa contratação, a gente consegue entender quais são o perfil da empresa e contratar as pessoas certas para dentro da empresa. Pessoas que vão estar dentro do perfil ali, seguindo os valores da empresa. Isso já é muito do caminho andado. Quando essa cultura é implementada, para implementar os treinamentos é perfeito, porque todos vão saber desde sempre que a empresa treina. Porque às vezes eu chego na empresa que nunca treinou e tá todo mundo virando o olho para mim, né? Ah, meu Deus, mais um treinamento. Mas eu sou uma pessoa sempre assim, e ainda tem algumas expressões. Não, mas eu sempre fiz assim, eu sempre fiz assim. Síndrome de Gabriela, né? Tem que se abrir para o novo. Mas eu mostro que as pessoas que falam isso, que sempre fizeram dessa forma, elas ficam para trás. Elas ficaram para trás. Se me permite, eu tenho uma teoria muito carinhosa, que foi eu mesma que criei, eu tenho minhas ideias. E eu falo muito sobre, inclusive algumas palestras e treinamentos, eu já abro falando sobre isso, que nós temos dois tipos de profissional dentro de uma empresa. O primeiro profissional é o dinossauro, que é esse eu sempre fiz assim. Né? É o profissional que ele tem anos na empresa ou tem anos de profissão e ele sempre fez assim, ele não está aberto para o novo. E ele sofre muito, porque ele está vendo que precisa aprender, mas ele não reconhece. Ele não reconhece do dia a dia, né? E aí ele sempre fala, eu sempre fiz assim, e você está vendo que ele está ficando para trás. Só que a empresa precisa desse profissional, Gorete. A empresa precisa, porque tem aquele conhecimento, claro, aquela expertise. A gente precisa conquistar ele para dizer para ele que ele precisa se reciclar. E aí um outro profissional que a gente também tem nas empresas, que é muito comum hoje em dia, que é o unicórnio. Que é aquele profissional que dentro de 3 meses, Gorete, ele bateu todas as metas, ele acha que sabe de tudo, ou ele quer ser gerente, ou ele já quer abrir a empresa dele. Já quer alçar voo. Já, e ele se sente indignado porque ele quer aumento, ele sempre quer algo mais. Mas ele não entende que ele está participando de um processo, é um processo de desenvolvimento, de crescimento. Não quer dizer que ele não vai ser aproveitado de outra forma. E não pode atropelar as etapas, né? As etapas. Então, a gente tem esses dois profissionais, tanto o unicórnio como o dinossauro. Só que a gente precisa da junção deles dois, que é um animal ainda que não existe. Talvez seja um vendedor de alta performance. É a junção desses dois, Amanda, entendeu? É verdade, isso foram exemplos assim fantásticos para a situação. Infelizmente, eu tenho que informar que estamos no minuto final da nossa entrevista. E aí você fica à vontade para fazer as considerações necessárias.
Eu só quero agradecer muito a oportunidade de falar de algo que eu tanto gosto, que é sobre vendas e atendimento e desenvolvimento humano, porque é um dos meus legados. Eu nasci agora, no dia 15 de setembro, e é o Dia do Parabéns. Cliente. Eu não acho que isso seja à toa. Uhum, Eu parabéns. acredito muito. Obrigada. Eu acredito muito nessa verdade. Eu disse, meu Deus, eu sou tão abençoada que até no Dia do Cliente eu nasci, então eu trago esse legado para mim, de fato. Eu só quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui distribuindo conhecimento e que essas palavras possam ajudar alguém a se desenvolver. E se alguém, Gorete, não sei se você me permite, mas se alguém quiser conhecer melhor o meu trabalho, é Amanda Maria Classe A no Instagram. Amanda Maria Classe A lá no Instagram. Perfeito. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Sucesso, Amanda. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Um abraço. Bem, ficamos por aqui. Logo, logo estaremos de volta para mais uma entrevista. Eu aguardo você.